Irmãos, na carta de Judas, ao iniciar sua carta, depois então daquele prefácio e saudação, depois de se apresentar aos irmãos, ele no versículo 3 escreve da seguinte maneira, Judas 3: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, pegando esse exemplo aqui, né, onde Judas, inicialmente, ele tinha um objetivo ou uma proposta ao escrever a carta dele aos irmãos. E talvez quando começou ali a escrever ou a considerar com relação ao que seria escrito, ele percebeu algo mais importante do que, ou mais prioritário do que aquilo que ele estava, do que aquilo que ele pretendia escrever, né? Aquilo que ele pretendia dizer aos irmãos. E eu estou tomando esse texto de Judas, né, e o espírito em que Judas escreveu a sua carta, porque eu, lendo Coríntios, acredito que seja um pouco o espírito de Paulo também ao escrever essa sua primeira carta aos Coríntios. Então eu quero ler com os irmãos o primeiro capítulo de Coríntios, né, da primeira epístola de Coríntios, no versículo 10. E vamos ter mais uma oração. Senhor, a Ti mais uma vez entregamos esse momento, Senhor, sabendo que todos nós somos dependentes da graça do Senhor. Precisamos do Senhor para que aquilo que for compartilhado seja conforme aquilo que está no Teu coração. Precisamos de Ti, Senhor, para que Tua palavra ela seja revelada e manifestada com clareza a cada um de nós. Precisamos da Tua graça, Senhor, para compreendermos bem aquilo que o Senhor deseja nos dizer. Senhor, nos ajude, precisamos do Teu socorro, dependemos de Ti. Sabemos, Senhor, que há uma batalha nesse momento pela nossa mente, pelo nosso coração. Senhor, sabemos que existem espíritos malignos reais no nosso meio que tentarão frustrar os planos do Senhor. Mas também sabemos, Senhor, que o Teu Espírito é vivo, que o Teu Espírito é real e que Ele deseja, Senhor, fazer com que a Tua vontade seja cumprida no nosso meio. E Teu Espírito deseja trabalhar nas nossas vidas e é isso que rogamos a Ti. Senhor, tenha misericórdia de nós. Esse é o nosso clamor a Ti e o fazemos em nome de Jesus. Irmãos, até então, antes de nós iniciarmos o versículo 10 de 1 Coríntios, né, do capítulo 1, já foi falado isso. Eu vou pedir a paciência dos irmãos, porque acho que é importante nós voltarmos nesse pano de fundo. Vai ser um pano de fundo rápido, mas vários estudiosos, eles entendem, né, pegando o contexto de Coríntios, pegando o que foi escrito nessa primeira carta de Paulo aos irmãos ali de Corinto. Então os irmãos entendem que essa carta de Paulo, ela foi uma carta resposta a algumas situações, alguns argumentos, algumas dúvidas que os irmãos daquela igreja levaram para Paulo. E então dos pontos, né, que vai reforçar isso, que vai contribuir com esse entendimento, quando, por exemplo, ali já no primeiro versículo do capítulo 7, Paulo ele começa esse versículo falando: quanto ao que me escrevestes. E se nós consideramos os temas que são colocados, né, as respostas ou as situações que são levadas a Paulo, para que eles então tivessem respostas e orientações com respeito àquelas situações, o próprio capítulo 7, então é uma situação ali que Paulo ele vai enfocar vários pontos relacionados
a vida matrimonial, né, a vida de casamento. Não somente isso, mas também ele vai tratar sobre a viuvez, vai tratar sobre aqueles que ainda eram solteiros, vai tratar com relação às virgens. Quando a gente vai para o capítulo 8, ali então, Paulo também vai tratar o assunto com respeito às coisas, às comidas sacrificadas aos ídolos. E ele continua isso no capítulo 10. Então ele traz algumas recomendações ali para os irmãos, né? Não recomendações, mas ele traz instruções aos irmãos quando ele fala, pegando até o exemplo do povo de Israel. Então Paulo ele vai falar para os irmãos, não sejam idólatras como o povo de Israel foi, ou como alguns deles, né, como é a expressão utilizada aqui, como eles foram. Não pratiquem imoralidade, como também alguns deles fizeram e caíram no só dia 23.000. No versículo 9 ele vai falar, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram. E no versículo 10, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. No capítulo 11, aí nós temos duas situações que são colocadas ali. A primeira situação referente ali à ordem, numa vida também do casamento, quando Paulo ele vai dizer sobre essa ordem estabelecida, quando ele coloca que Cristo ele é o cabeça de todo homem, e o homem, né, ele é o cabeça da mulher, e Deus ele é o cabeça de Cristo. Então ele traz essa ordem com relação a essas diferentes funções e diferentes personagens, por assim dizer, que estarão ali relacionados com respeito também à vida do casamento. E na segunda parte desse capítulo, ele já vai trazer, né, o Pablo até lembrou hoje, instruções com respeito à ceia do Senhor. Então, em situações ali em que os irmãos eles não estavam compreendendo bem com respeito à ceia do Senhor, e Paulo ele traz instrução com relação a isso. No capítulo 12, ele já vai entrar sobre os dons espirituais, sobre as manifestações, sobre como lidar com os dons, né, sobre como melhor compreender com respeito aos dons espirituais. No capítulo 14, ele já traz também ali uma orientação em como proceder ou como prestar um culto ao Senhor, um culto coletivo, de uma maneira ordenada, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Então é necessário ter ordem na liturgia da igreja. E no capítulo 15, e a gente vê claramente como, principalmente por causa dos saduceus que não criam na ressurreição, então ali sobre a ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo, estavam sendo feitos questionamentos. Paulo, então, ele vai trazer clareza com respeito a esse assunto, ele vai testificar através de testemunhas e através de fatos que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. E no capítulo 16, então, Paulo ele vai trazer orientações com respeito a ofertas, com respeito à coleta para ajudar outros irmãos. Irmãos, se nós nos atentarmos com relação aos assuntos que foram colocados, né, que foram levados a Paulo, não são assuntos pequenos, não são assuntos irrelevantes, não são assuntos que não influenciam na vida prática da igreja. Não são assuntos como muitas vezes nós levantamos, né, no nosso convívio de igreja, se Adão tinha umbigo ou não, qual que era o tamanho do cacho de uva que os israelitas trouxeram lá de Canaã. Então são esses assuntos, né, que eu citei agora, eles são assuntos pequenos e que a gente pode ter curiosidade com relação a eles, mas sinceramente não nos vão levar a uma objetividade com respeito à nossa prática da vida cristã. Mas quando nós falamos sobre casamento, quando nós falamos sobre a nossa relação com as coisas deste mundo, com os ídolos deste mundo, quando nós falamos com respeito ao nosso proceder, a situações em que nós podemos ou não murmurar, situações em que nós vamos nos portar ou com moralidade ou com imoralidade. Quando nós falamos, de novo, né, sobre essa ordem no casamento, e hoje, no contexto atual nosso, não só de mundo, mas de igreja, nós temos muita dificuldade com respeito a isso.
a compreender a ordem estabelecida por Deus no casamento, a própria ceia do Senhor, né? Então, aqui nós temos essa prática de todas, semanalmente, nós participarmos da mesa do Senhor, e não é um assunto definitivamente pequeno. Enfim, irmãos, todos esses exemplos são exemplos de extrema importância no convívio da igreja. Todos esses exemplos são exemplos muito importantes, muito relevantes e que vão impactar no nosso dia a dia, no nosso convívio como comunidade, como igreja. Só que, e Paulo, não acredito que ele estava desprezando esses assuntos, mas antes de entrar nesses assuntos, Paulo ele precisa entrar em um outro assunto. E eu acredito, irmãos, que quando Paulo, então no versículo 11, ele recebe esse relatório, ele fala que recebe esse relatório com relação à igreja ali de Corinto, em como estava sendo o proceder e como estava sendo a vida comunitária, a realidade de vida de igreja naquela igreja. Então, Paulo fica sabendo da desordem que estava acontecendo ali. Paulo ele fica sabendo de coisas que, né, Tarsis lembrou semana passada, quando no capítulo 5 a gente tem situações que Paulo fala que nem entre os gentios tal coisa acontece. Então, a igreja de Corinto, como os irmãos também já levantaram, era uma igreja um tanto quanto desordenada, uma igreja em que o próprio Paulo ele coloca uma igreja com irmãos carnais, com irmãos que não estavam experimentando a realidade da cruz de Cristo, irmãos que estavam permitindo a manifestação das obras da carne ao invés da manifestação do fruto do Espírito. E toda essa bagunça que existia ali, nesse contexto, tudo isso estava levando essa igreja, né, como a gente vê aqui nesse início, e também a gente vê ali na instrução com respeito à ceia no capítulo 11, a gente vê que era uma igreja que estava dividida. E a maneira como Paulo ele coloca sobre isso vai mostrar que eram irmãos que estavam divididos também pela maneira ou pela mentalidade e compreensão que eles tinham com respeito ao corpo de Cristo e com respeito à igreja. Irmãos, e por causa de tudo isso, Paulo ele viu que antes de ir para assuntos importantes do dia a dia, assuntos que iam trazer dentro das instruções e dentro de uma prática e obediência à palavra de Deus, ia trazer saúde para aquela igreja, mas Paulo ele fala, não, mas vocês não estão compreendendo. Vocês não estão compreendendo a obra do Senhor Jesus. Vocês não estão compreendendo o significado com relação ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz, a essa salvação que Ele nos deu. Porque quando o Senhor ele vai à cruz, Ele não vai à cruz por nós individualmente, como olhando apenas para mim e desprezando aos demais santos. Eu não sou salvo de uma maneira individual dentro desse contexto, irmãos, em que eu sou salvo e eu vivo para mim mesmo, eu vivo dentro da minha esfera, a minha vida ela vai girar em torno do meu umbigo, em torno dos meus interesses. Não. Paulo ele precisa trazer orientação com relação ao corpo de Cristo e com relação à vida da igreja. E dentro disso, então, Paulo, ele, no versículo 10, faz esse rogo, esse clamor aos irmãos coríntios, falando a eles que pelo nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Eu me refiro ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E no versículo 13, Paulo ele faz essa pergunta que, se checarmos o nosso proceder na igreja de Deus, na casa de Deus, ela deveria dar um nó em nós. Porque ele faz essa pergunta tão importante. Acaso Cristo está dividido? Marcelo, quando ele
compartilhou, ele trouxe um pouco de clareza, né, sobre essa divisão, essa menção inicial com respeito à divisão que estava acontecendo ali, o Tarsis também. Acho que o exemplo do Tarsis, ele foi bom, porque também hoje no nosso cotidiano, no nosso contexto de Brasil, falando da igreja cristã no Brasil, a gente vê irmãos, né, e muitas congregações, e até mesmo no nosso meio, irmãos, não por parte de uma direção da liderança, né, do presbitério, definitivamente não, mas a gente vê uma polarização muito grande dentro ali da política, né, desse espectro político. E aqui em Corinto, a situação não era política, ela envolvia ali os irmãos. E esse é um ponto importante, porque quando a nossa mentalidade, né, quando a nossa disposição mental, o nosso entendimento, ele não é um entendimento de corpo, né, de que há um cabeça e que a vontade desse cabeça precisa ser feita, nós começamos a ver de uma maneira muito embaçada ou muito errada, muito mal compreendida com relação à igreja de Deus. Então, a nossa mentalidade vai ser essa: eu sou de. E o que vai nos orientar não é mais Cristo, nem mais as Sagradas Escrituras. O que vai nos orientar é aquele irmão. Como se a gente achasse que aquele irmão nos levaria para uma vida correta, sem nós observarmos a palavra de Deus. Então, Paulo, ele pergunta aos irmãos: acaso Cristo está dividido? Irmãos, nós precisamos ser sinceros, que precisamos melhorar a nossa compreensão com respeito ao corpo de Cristo. E com respeito ao corpo de Cristo, e claro que um ponto que não pode ser desprezado é que nós, de maneira alguma, devemos entender que a igreja de Deus, o corpo de Cristo, somos nós, apenas nós que nos reunimos aqui na Rua Presidente. Então, é o que Paulo também ali no início, né, ali no versículo 2, ele já faz essa colocação aos irmãos, porque ele estão escrevendo a carta, ele vai destinar essa carta, né, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, ou para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, por um lado, irmãos, seria uma afronta muito grande nós voltarmos os nossos olhos apenas para nós e entender que apenas nós temos a mesa do Senhor, entendemos que apenas sobre nós os olhos do Senhor estão e que não há um mover do Senhor em outras comunidades, em outros grupos de irmãos. Mas também, irmãos, então esse é um aspecto que eu quero deixar muito claro, que quando nós falamos do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, nós falamos de todos aqueles que já foram salvos pelo sangue poderoso e eficaz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, o meu encargo é conosco. Aqui eu me reúno, aqui o Senhor tem me dado ministério junto aos irmãos, e o meu encargo é conosco. Então, também quero colocar aqui que, ao falar sobre o corpo de Cristo e sobre a igreja de Deus, façamos esse exercício de nos inserirmos na nossa realidade e no nosso contexto. Não quero pensar em denominação A, B, C, em presbiterianos, batistas, wesleyanos. Não quero me referir a eles. Porque, irmãos, nós precisamos dar a nossa resposta ao Senhor. Nós precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor tem dito a nós e ao chamado que Ele tem feito a nós, nós precisamos responder. Então, que outras comunidades, dentro desse contexto, dentro do que eu quero trazer para os irmãos, que elas sejam colocadas de lado e que nós façamos esse esforço de enxergarmos como tem sido o nosso proceder no nosso meio, nesse grupo de irmãos que se reúnem aqui na Rua Presidente. E é importante, irmãos, também nós entendermos, né, e termos claro quem escreveu essa carta e qual a história do autor dessa carta.
quem foi Paulo, qual a história de Paulo, porque a experiência que Paulo teve, isso, acredito eu, que contribuiu muito para ele ter uma clara visão do que era e do que é a igreja de Cristo. Então, se o Paulo, em trechos, né, em epístolas diferentes, ele vai colocar algumas credenciais ou alguns pontos, né, de destaque com relação à vida dele. Então, por exemplo, em Filipenses, ele colocando ele como judeu, falando que ele foi circuncidado ao 8º dia, ele era da linhagem de Israel, ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu de hebreus, ele era fariseu, e quanto ao zelo, e a gente vai ver isso aparecendo em outras passagens, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e ele era irrepreensível quanto à justiça que há na lei. Também em Gálatas, são 2 pontos nesses textos que eu vou ler que ele sempre menciona. Então, um deles se diz respeito a ser perseguidor da igreja. Em Gálatas, ali no capítulo 1, versículos 13 e 14, ele fala que ele, no proceder dele, né, no judaísmo, ele perseguia a igreja de Deus e devastava, então, a igreja de Deus ou os irmãos. Então, no judaísmo, ele se avantajava em muitos ao da idade dele, e ele era extremamente zeloso das tradições dos seus pais. E no capítulo 22 de Atos, ele também, quando ele fala de ser fariseu, né, e ele fala que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos, né, dos antepassados, e ele era zeloso para com Deus. E de novo, ele fala que ele perseguiu o caminho, né, perseguiu os irmãos, a igreja de Cristo até a morte. Irmãos, então Paulo, ele sempre, nesses textos, ele destaca esses 2 pontos. Era uma pessoa zelosa para com Deus, e aí, se não me engano, é como ele coloca, agora eu não lembro se em Romanos 10, mas acredito que sim, quando ele fala dos judeus que eles zelavam para com as coisas de Deus, mas eles os fazem com ignorância. Então, Paulo, ele era zeloso com relação às coisas de Deus, ele era zeloso com relação à lei que Deus havia dado ao povo de Israel, mas ele fazia com ignorância. E por causa desse zelo ignorante de Paulo, ele se tornou um perseguidor da igreja. E ele perseguia os irmãos, e ele perseguia aos santos, ele perseguia aqueles que proclamavam em Jesus a salvação. E quando nós vamos lá para o início de Atos, né, então, Atos 7, Estevão está ali perante o sinédrio, fazendo a sua defesa, e ali em Atos 7, quando então, os judeus então, já não conseguem suportar mais aquilo que Estevão estava falando, e eles então tiram e levam Estevão para fora, e eles tomam pedras para apedrejar Estevão. É dito, e Paulo também vai mencionar isso, se não me engano, em Atos 22 também, é dito que os judeus colocam as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E na continuação do texto, né, no capítulo 8, versículo 1, fala que Saulo consentia na morte de Estevão, e que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E aí não sabemos, né, ou pelo menos eu não sei quanto tempo depois, mas há essa situação em que Paulo, querendo prender aqueles que estavam em outras partes, né, e especificamente ele querendo ir a Damasco para prender aqueles que proclamavam em Jesus essa salvação, essa nova vida. Então ele recebe carta dos sacerdotes, né, ou do sumo sacerdote, para então trazer os irmãos de Damasco e levá-los para Jerusalém, e ali eles serem punidos e provavelmente mortos. E nessa situação, irmãos, e é isso que a gente não pode desprezar, e a gente não pode passar rápido por esse texto, porque nessa situação em que Paulo, caminho de Damasco, indo com esse intuito de perseguir os irmãos, de levar santos de Damasco para Jerusalém para serem condenados e mortos, então o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ao meio-dia aparece para Saulo e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por quê? Por que me persegues, Saulo? E eu não sei o que passou ali na cabeça de Saulo, porque ele não entende também e fala: quem és tu, Senhor?
Quem és tu? Eu não estou perseguindo o Senhor, eu estou perseguindo a esses blasfemos, a esses que estão desprezando a lei de Moisés. Quem és tu? E aí o Senhor Jesus o responde: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Ó, irmãos, não desprezemos isso, não desprezemos essa visão, né, que Paulo teve, quando ele ouve a voz do Senhor Jesus e a afirmação do Senhor Jesus dizendo a ele que Paulo não era um perseguidor apenas daqueles homens que confessaram a Cristo como Salvador, mas Paulo, por causa disso, ele era um perseguidor de Cristo. Ao perseguir a igreja de Cristo, Paulo era um perseguidor do próprio Senhor Jesus. E dentro disso, irmãos, um ponto que eu quero colocar para os irmãos é porque deveríamos ter uma compreensão melhor dentro do nosso contexto, dentro do nosso convívio nessa comunidade, das nossas relações uns com os outros, de que somos, primeiro, né, membros uns dos outros, membros que fazem parte do corpo de Cristo, em que há apenas um cabeça, que é o próprio Cristo. E se nós tivermos uma melhor compreensão dentro dessa realidade, irmãos, eu garanto que a minha relação com os irmãos vai mudar, a relação dos irmãos uns com os outros vai mudar, a relação dos irmãos comigo vai mudar. Se eu entendo que aquilo que eu estou fazendo com o irmão, eu não estou fazendo com o irmão, eu estou fazendo com Cristo. Isso vai mudar, irmãos. Isso é uma mudança de mentalidade. A nossa compreensão vai ser diferente. Isso, consequentemente, vai mudar o nosso dia a dia no que diz respeito à comunidade e à vida de igreja. Porque é um pouco daquela profecia que o Senhor Jesus faz lá em Mateus 25. Os irmãos podem abrir. Acredito que esse texto ele nos mostra e nos dá exemplo com relação às nossas relações uns com os outros. Porque ali no versículo 31, o Senhor Jesus ele fala que quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, às ovelhas: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Versículo 35. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes me ver. E aí esses justos perguntam, mas como assim? Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A mesma coisa passa com relação aos que estão à sua esquerda, só que esses que estão à sua esquerda, eles não fizeram, né? Esses que estão à sua esquerda não deram de comer, não deram de beber, não hospedaram, não o vestiram, não o visitaram. E eles também perguntam, mas quando foi que nós não fizemos essas coisas? E no versículo 45 o rei responde: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irmãos, de novo, se compreendermos com mais clareza sobre o que é a vida da igreja, uma vida saudável, uma vida segundo a vontade de Deus, uma vida de acordo com as Escrituras, o nosso procedimento nessa assembleia, o nosso procedimento com respeito uns aos outros vai mudar. Porque não tem como, irmãos,
a não ser que nós, de maneira muito sincera, vamos falar, não, eu quero fazer mal a Cristo mesmo. Porque se eu faço mal, ou se eu deixo de fazer alguma coisa que eu deveria aos irmãos, eu estou deixando de fazer isso a Cristo. E é interessante esse aspecto, porque quando a gente vai lá para Romanos, no capítulo 14, e ali o contexto falando daqueles que comiam carne, daqueles que não comiam, e dos fracos na fé e dos fortes na fé, ali no versículo 15, então, dentro desse contexto, Paulo ele fala que se por causa de comida o teu irmão se entristece e já não anda segundo o amor fraternal, por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu, não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Agora olha o versículo 18. Aquele que deste modo serve a Cristo, aquele que deste modo serve a Cristo. Então, aqueles que andam segundo o amor fraternal, não é que eu estou servindo ao meu irmão, e sim, claro, eu estou servindo ao meu irmão, mas ele não é o objeto último. Quando eu estou servindo ao meu irmão, quando eu ando no amor fraternal, eu estou servindo a Cristo. E é uma situação muito similar ao que nós também, né, esse contexto, ao que nós encontramos nessa própria primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, dentro dessa situação das comidas sacrificadas aos ídolos. Irmãos, tem uma frase que eu nem sei se isso surgiu no meio cristão ou se isso surgiu no mundo, mas que crente não bebe, mas come. Essa é a frase que existe. Irmãos, de novo, 1 Coríntios capítulo 8. Então, voltando, Romanos capítulo 14 está falando sobre o quê? Comida. 1 Coríntios capítulo 8 está falando sobre o quê? Comida. E talvez é um aspecto que a gente é muito desatento, achando que nada tem nada a ver. Irmãos, comida. Isso pode ser um grande problema para a nossa saúde como comunidade e pode ser um grande problema para nós, individualmente. Então, a partir ali do versículo 9 de Coríntios 8, fala, então, com relação à liberdade, né, para a gente, Paulo fala, vede que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra quem que pecamos? É contra Cristo que pecais. Então, quando eu peco contra o meu irmão, quando eu não me importo com o meu irmão, quando eu não me importo se o meu irmão ele é fraco na fé, se ele tem uma fé débil, eu lhe golpeio a consciência, eu peco não é contra o meu irmão, eu peco é contra Cristo. E aí talvez a gente comece a entender porque João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, ele é tão duro e tão intransigente, tão inflexível, quando ele fala que se alguém disser que eu amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Nós temos da parte de Deus este mandamento que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Aqui não tem possibilidade, irmãos. Não tem. Deixa eu interpretar aqui, deixa eu ver o que João ele quis dizer aqui. Ele é muito claro com respeito a isso. Se eu falo que eu amo a Deus, mas eu odeio ao meu irmão, se eu não trato o meu irmão bem, eu sou mentiroso. Simples assim. Simples assim, porque eu não posso, e não há outra possibilidade, eu não posso dizer, ou eu não posso odiar a meu irmão e falar que eu amo a Deus. Pronto. É simples assim. João ele é bem preciso, bem cirúrgico nisso. E é isso. Ele colocou a estaca aqui e é isso. Esse é o posicionamento de Deus. Essa é a palavra de Deus. Que se eu odeio ao meu irmão, eu não amo a ele. Eu não amo a Deus. Porque é impossível eu amar a Deus com sinceridade de coração e eu odiar meu irmão.
Irmãos, e dito isso, né, um outro aspecto que eu quero entrar aqui, porque talvez nesse primeiro aspecto o apelo que eu faço aos irmãos é que, sinceramente, nós consigamos buscar ao Senhor para ter uma melhor compreensão com respeito ao corpo de Cristo, com respeito ao que é a vida da igreja. Entender que nós fomos salvos e fomos batizados em um corpo. Então nós não fomos batizados em um membro, nós fomos batizados em um corpo. E talvez, né, e aí eu não sei se, e eu peço desculpas aos irmãos pela muita sinceridade, espero que não seja um sincericídio, mas talvez, e a sensação que eu tenho, de novo, com relação a essa comunidade, a esse grupo de irmãos, é que talvez faça sentido, talvez para cada vez menos irmãos, faça sentido o que eu vou falar ou o que eu estou compartilhando. Então, aqueles irmãos que estão se reunindo conosco, né, ou têm vindo há pouco tempo, e acredito que os irmãos repararam que nós não temos uma placa, nós não temos uma denominação, nós não nos denominamos igreja em Belo Horizonte, nós não nos denominamos igreja Corpo de Cristo. Bem, isso, irmãos, é porque por uma compreensão de um melhor testemunho coletivo que há 30, 40 anos, né, um movimento que ele iniciou em várias cidades também aqui em Belo Horizonte, no Brasil, e é um movimento muito antigo. Então, na Semana Santa do ano passado, nós tocamos nesse assunto. Os irmãos que tiverem interesse em compreender esse movimento dos irmãos, as mensagens estão gravadas, e eu sugiro fortemente que os irmãos tenham interesse, porque eu vi reunir em um grupo, eu não tenho interesse com relação à história daquele grupo, eu não tenho interesse com relação a por que aquele grupo não tem um pastor oficial, por que aquele grupo não tem placa, por que aquele grupo se reúne dessa maneira, por que a liturgia é dessa maneira. Eu não demonstrar o mínimo interesse com respeito ao grupo aonde eu estou indo, isso mostra que eu estou interessado somente em mim mesmo. Então, sugiro aos irmãos, busquem, porque eu não estou falando aqui com os irmãos que estão vindo aqui já têm que ter essa compreensão. Não é isso. Mas pelo menos tenham interesse em entender o que é, ou talvez como dar um melhor testemunho coletivo com respeito ao corpo de Cristo. E eu acho que falar isso, talvez poucas pessoas, cada vez menos pessoas vão estar interessadas nisso. Cada vez menos pessoas vão compreender o que seria esse melhor testemunho coletivo com respeito aí a um ajuntamento, né, dos santos, né, do povo de Deus. E, bem, irmãos, qual que é o problema? Se nós não temos uma boa compreensão e uma melhor compreensão sobre a vida da igreja. E aí também fazendo um retrospecto muito rápido, porque quando nós vamos lá em Gênesis capítulo 12, então os irmãos lembram que ali é quando o Senhor ele chama a Abraão, na época, né, aquele momento ainda como Abrão, e o Senhor Deus ele fala para Abrão que de ti, né, ou de você, eu vou fazer uma grande nação. Então aí passam vários anos, a gente passa aí por Isaac, por Jacó, por José, até chegar ali no Egito, aonde no capítulo 3 de Êxodo, o Senhor, ele então, né, o Moisés encontra com o Senhor naquela sarça ardente, e o Senhor Deus fala a Moisés que ele viu a aflição do povo dele, do meu povo, o Senhor falando para Moisés. Então eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, né, e fala então que ele vai tirar o povo de Israel do Egito, desse país, dessa nação, e vai levar para uma terra que mana leite e mel. E aí em Êxodo capítulo 3, versículo 10, ele fala então para Moisés que vai enviar Moisés a Faraó para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. No capítulo 5 de Êxodo, então Moisés com Arão se apresentam a Faraó e falando em nome de Deus, eles falam: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto.
Capítulo 12, aí nós já temos depois que a 10ª praga vai ali sobre o Egito e sobre os primogênitos que não estavam, né, debaixo daquele sinal, daquele sangue que foi colocado nas portas das casas. Então, a gente tem essa situação então, do povo de Faraó, então, expulsando, né, e não somente Faraó, mas o próprio povo do Egito, expulsando o povo de Israel. Saia daqui, porque a gente vai perecer, a gente não vai conseguir mais subsistir se vocês estiverem aqui. Então, os egípcios, é interessante que no versículo 33 de Êxodo 12 fala que os egípcios eles apertavam com o povo, apressando-os em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Um pouco mais para frente, no capítulo 19 de Êxodo, nós vemos esse coração do Senhor Deus, esse desejo do Senhor Deus, quando ele fala para Moisés que o desejo dele é que aquele povo, o povo de Israel, eles iam ser a propriedade exclusiva dele. E que o desejo dele era que eles fossem reino de sacerdotes e nação santa. E a expressão também usada em Deuteronômio no capítulo 7, versículo 6, quando Moisés está relembrando ali alguns fatos e ele também falando, né, porque tu és povo santo a Jeová teu Deus. Então, Jeová teu Deus te escolheu para que vocês fossem o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Então, e aí aqui é interessante que na continuação desse texto, né, um pouco do que o Pablo falou hoje, não é porque Israel tivesse alguma coisa que afeiçoou Deus a eles, mas é porque Deus amou ao povo de Israel e dentre todas as nações e dentre todos os povos que haviam na terra, Deus escolheu a Israel. E essas expressões, irmãos, se elas, nesses textos, elas dizem respeito ao povo de Israel, nós temos essas expressões também dizendo respeito ao povo de Deus hoje, à igreja de Cristo, quando em Tito 2, no versículo 14, fala que Deus, então, Jesus Cristo, né, ele se deu por nós, pelos santos, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E outro texto que nós, vez ou outra, nós citamos aqui, que é de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, quando Pedro fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós que não éramos povo, mas agora nós somos povo de Deus. E aí qual que é o problema, irmão? Se eu não compreendo a vida da igreja, qual que é o problema? Se na minha percepção é a igreja, são os irmãos que precisam me servir. Qual que é o problema disso? Tem um local que de vez em quando eu passo uma congregação que o nome dela é Hospital da Alma. Espero que os irmãos de lá não estejam escutando isso. Mas qual que é o problema? Porque talvez de uma maneira muito desatenta, nós podemos pensar que nós vamos para a igreja para sermos restaurados, que nós vamos para a igreja para sermos curados, que nós vamos para a igreja para nos sentir bem, que nós vamos para a igreja porque eu estou com necessidades e a igreja e os irmãos eles precisam suprir as minhas necessidades. Mas não é isso. Nós não temos nenhuma instrução que, com relação a uma comunidade cristã, que leve nessa direção em que eu vou me reunir com os irmãos, para os irmãos me servirem. Então, quando eu estou doente, eu procuro o hospital da alma, e um hospital, né, quando eu estou bem, eu não preciso estar mais no hospital. Então, até o momento em que os irmãos estão atendendo o meu interesse, ou os meus interesses, eu estou lá com os irmãos. Quando os meus interesses não são mais atendidos, não são mais supridos, quando os irmãos começam a fazer coisas que, não, isso eu não gostei, eu simplesmente saio do hospital, recebo alta. E a igreja de Deus não é isso. A vida de igreja não é isso. A vida de igreja não é para que os irmãos me sirvam. E o problema, pegando o exemplo de Israel, é que quando nós não temos uma compreensão de que nós somos povo de Deus, e aí pegando, eu quero
convidar os irmãos a abrirmos número 32, o livro de Números, capítulo 32. É um texto que eu já passei com os irmãos algumas vezes, mas ele é um texto que ele sempre fica muito forte no meu coração. Números capítulo 32, logo no primeiro versículo, diz que os filhos de Ruben e os filhos de Gade, eles tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Então, eu tenho muito gado. A terra que eu estou, ela é terra para gado, então casou. É o casamento perfeito. É aqui que eu vou ficar. E aí, no versículo 2 fala que os filhos de Gade e os filhos de Ruben, eles falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, e eles dizem ali no versículo 4, né? A terra que Jeová feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Então, se achamos mercê aos teus olhos, desce essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Simples assim. Irmãos, sejamos sinceros, porque o nosso procedimento, muitas vezes, o nosso procedimento aqui é esse. Aqui eu estou, eu estou aqui por causa disso. Então essa é a minha zona de conforto. Eu estou aqui por esse motivo e é isso. Eu tenho gado, a terra é de gado e ótimo. Aqui que eu vou ficar. É nesse estágio que eu vou ficar. Eu não vou passar o Jordão. E Moisés é muito duro com eles, irmãos, porque Moisés, no versículo 6, ele fala a essas tribos: irão vossos irmãos à guerra? E ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que Jeová lhes deu? E aí Moisés, ele lembra quando os espias são mandados a Canaã, e ele fala: vossos pais, quando os enviei a Cades Barnea a ver essa terra, vocês estão procedendo da mesma maneira, porque chegando eles até o vale de Escol e vendo a terra, eles desencorajaram o coração dos filhos de Israel. Irmãos, infelizmente, numa má compreensão de uma vida comunitária, nossa má compreensão sobre como deveríamos nos portar na igreja de Cristo, nós nos portamos e nós fazemos as coisas que nos interessam. E nós transitamos, nos movimentamos naquilo que nos interessa. Então, dependendo do irmão que compartilha, se eu tiver alguma coisa mais interessante, eu vou para outra coisa. E eu acho, irmãos, que um bom mostrador de quão interessado nós estamos com respeito a essa comunidade e com respeito às situações dessa comunidade é a reunião de oração. E aí eu sei, irmãos, sei mesmo que muitos irmãos, eles de verdade não podem vir à reunião de oração. Então, irmãos que estudam de noite, Então, essa mensagem, vou deixar muito claro, que ela não é para vocês que realmente têm os seus compromissos na hora da reunião de oração, compromissos justos, compromissos lícitos. Mas, irmãos, convenhamos que nós não animamos a vir à reunião de oração. Nós não estamos interessados pelas situações da Assembleia, em buscar ao Senhor, e buscar a direção do Senhor com respeito às situações do dia a dia, com respeito às situações que dizem a você, irmão. Pouco interessados estamos nisso, porque também, e aí sim, para aqueles que realmente não podem vir, agora minha mensagem também é para vocês, porque eu posso não vir às reuniões de oração, mas eu posso me interessar pelo que tem sido orado nessas reuniões, pelo que tem sido colocado diante do Senhor nessas reuniões. Mas esse é um ponto, irmãos, que vai mostrar o meu coração para com a Assembleia, vai mostrar o meu coração para com os irmãos. E não é, irmãos, não estou falando isso aqui para terça-feira agora todo mundo vir, porque, de novo, não vai resolver se realmente os interesses da Assembleia não ganharem peso no meu coração, se os interesses do Senhor não ganharem peso no meu coração, eu vou vir uma e outra, depois eu cansei. Aí eu volto para como estava. Irmãos,
O Senhor nos ajude, porque o perigo é esse. Nós não nos vemos mais como povo e nos vemos como tribo. Porque essa foi a situação. O povo de Israel, ao povo de Israel foi dito que eles sairiam do Egito e a eles lhes seria dado a terra de Canaã. Só que chegou ali determinado momento de extrema conveniência em que eu sou tribo agora. Então, bom, meus irmãos, podem ir lá. Vai lá, agora eu estou aqui no lugar em que eu estou extremamente confortado, não vou não. É aqui que eu vou ficar, eu sinto muito. Mas graças ao Senhor, porque também na continuação desse texto, fala que os filhos de Ruben, né, e a tribo de Ruben e de Gad, eles se prontificaram. Né? Então, se por em algum momento a eles lhe deu essa loucura, né, de deixarem os irmãos irem pelejar a guerra e eles ficarem confortáveis ali, mas diante da exortação que o Senhor Deus trouxe a eles através de Moisés, eles então se dispõem a pelejarem, a passarem o Jordão. Né? Então, as mulheres, as crianças, os gados, eles ficaram ali naquela terra, eles não passaram o Jordão, mas os homens valentes, aqueles que poderiam guerrear, eles passaram o Jordão para guerrear. E é interessante a expressão que sobre esse contexto, né, sobre essa situação, é dita lá em Deuteronômio no capítulo 3, no versículo 18, porque Moisés também falando sobre essa situação, ele fala: vos ordenei dizendo, Jeová vosso Deus vos deu essa terra para possuídes, passai, pois, armados todos os homens valentes adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. No versículo 20 ele fala: até que Jeová dê descanso aos vossos irmãos, como a vós outros. Então, irmãos, eu não tenho que olhar para mim. Na vida da igreja, eu não olho para mim. Eu não olho para os meus interesses. Eu me preocupo, não é comigo. Né? O quão cansado eu vou ficar, ou o quanto que isso vai doer em mim ou não. Eu olho para o corpo, eu olho para os membros. Né? Eu olho para o cabeça. No sentido de que eu vou obedecer à ordenança do cabeça. Porque 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24, né? Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Ou no capítulo 13, Paulo falando sobre o amor, e ele fala que o amor não procura os seus interesses. Ou Filipenses capítulo 2, e a gente conhece bastante esse texto. Não sei se a gente vive, mas a gente conhece bastante esse texto, quando ali Paulo fala: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós essa mesma modo de pensar, essa mesma mentalidade, essa mesma disposição mental que houve também em Cristo Jesus. E entendendo, né, e o texto ele continua e ele mostra essa mentalidade de Cristo, mas quando a gente vai lá, e também quando a gente vai lá, volta para Marcos, no capítulo 10, porque ali também a gente vê Cristo expondo o seu coração, expondo a sua maneira de pensar, quando há aquela discussão entre os discípulos, porque Tiago e João, eles pedem para, na glória do Senhor, sentarem um à direita e outro à esquerda, e aí os discípulos: não, mas vocês estão doidos? Por que vocês? Não, tem que ser eu. Não são vocês, não é porque vocês estão achando que vocês são melhores que a gente, não. E aí o Senhor, ele traz uma orientação, uma clareza muito importante, que vai dizer e que vai refletir a nossa compreensão com relação a isso, no nosso comportamento como povo de Deus e como igreja e como irmãos que se reúnem aqui na Rua Presidente. Porque o Senhor Jesus, ele fala ali no versículo 42, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós, irmãos, entre nós, entre o povo de Deus, entre os santos, na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. E aí a gente, às vezes, pode dar carteirada, e para a gente não dar nenhum tipo de carteirada, o que o Senhor Jesus fala? O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aí, irmãos, é só o último texto, também dentro desse aspecto. E nesse encorajamento de nós
seguirmos o exemplo de Cristo e de a nossa referência, ela não ser os irmãos, mas ser o próprio Senhor Jesus. Os irmãos conhecem o texto ali de João, capítulo 13, do Evangelho de João, capítulo 13. Então, depois do Senhor Jesus, ele lavar os pés dos discípulos. E no versículo 11 é importante também a informação que João ele dá ali. Porque, primeiro, é dito que o Senhor Jesus, né? E aí essa figura dentro do que dessa cronologia ou dessa linha que o Pablo traçou hoje ali sobre Filipenses, ali a partir do versículo 15, eu só colocaria um complemento, né? E já falei isso com os irmãos, pegando esse texto aqui como referência, porque Jesus, Deus, ele se faz homem. Jesus, homem, ele se faz servo. E Jesus, servo, se faz o servo mais baixo da casa, que é justamente esse servo que a ele lhe era incumbido de lavar os pés daqueles que chegavam, né? Então, eram cidade de Jerusalém, na época, né? Aquele contexto todo de Israel, não tinha asfalto, era terra. Então, Jesus, ele se coloca nessa posição do mais humilde e do mais baixo servo. E ele dá esse exemplo e ele lava os pés de todos os discípulos. E aí no versículo 11, essa informação ela é importante, irmãos, porque fala que Jesus sabia quem era o traidor. Jesus sabia quem era o traidor. Então, mesmo sabendo que Judas ia traí-lo, ele lava os pés de Judas. Mesmo sabendo que Pedro iria negá-lo, ele lava os pés de Pedro. Irmãos, porque a nossa referência de comportamento, o que deve nos mover quanto à atitude, quanto ao proceder na casa de Deus, não deve ser os irmãos. Eu não faço ou deixo de fazer alguma coisa por causa que os irmãos fazem ou não fazem alguma coisa. O nosso exemplo não é os irmãos. Porque mesmo Paulo, quando fala, sede, pois, meus imitadores, no fim daí, porque Paulo não estava apontando para si mesmo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Porque a nossa referência é Cristo. O nosso padrão é Cristo. E é um padrão que nós não alcançaremos, irmãos, senão pela graça e pelo poder do Espírito Santo. É a loucura que o mundo vê, né? Então a sabedoria de Deus ela é louca para o mundo. Porque são coisas que não têm sentido, não fazem lógica. Mas essa é a sabedoria de Deus. E esse é o exemplo que nós devemos seguir. Então, é isso que o Senhor diz aos seus discípulos, é isso que o Senhor diz a nós, e é esse o caminho que eu quero encorajar aos irmãos e a mim mesmo a seguirmos. Quando o Senhor Jesus, depois de fazer essa lavagem ali dos pés dos discípulos, eles perguntam para ele, vocês compreenderam o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. E se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes.